paz do Senhor, meus queridos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa nos nossos estudos aqui no Pequenos Teólogos. Nós iniciaremos os nossos estudos no livro de Provérbios, com um panorama geral acerca do conteúdo do livro. E o livro de Provérbios, tanto na distribuição hebraica, judaica, na distribuição palestina, assim como na distribuição egípcia, que são ordens diferentes, o livro de Provérbios é o primeiro livro sapiencial, o livro de sabedoria que nós temos na Bíblia. É claro que há salmos que eles são caracterizados como salmos de sabedoria, como nós vimos anteriormente. Entretanto, o livro de Provérbios, ele é um livro em sua totalidade, como um gênero literário, ele é caracterizado como uma literatura sapiencial, ele é um livro de sabedoria. E ele é o primeiro que aparece nessas duas distribuições, seja o cânon hebraico, que é a Tanakh, que nós ouvimos anteriormente, e também na distribuição egípcia, que é na mesma distribuição que nós temos nas nossas Bíblias atualmente. O livro de Provérbios é considerado por muitos estudiosos do Antigo Testamento como um livro de uma sabedoria elementar, preliminar. É como se fosse o ABC da sabedoria judaica, da sabedoria bíblica. Eclesiastes, então, na verdade, seria para leitores intermediários e Eclesiastes seria um livro para leitores mais experientes, seria uma sabedoria em um nível mais complexo, uma sabedoria que trata em alguns momentos até de algumas questões paradoxais, tratando acerca da alegria e da tristeza. Então, nós vemos que a sabedoria hebraica, a sabedoria que nós temos nas Escrituras, ela deve ser vista em sua totalidade. Provérbios, ele não trata de todas as exceções, ele não trata de toda a revelação no que tange a sabedoria bíblica, mas nós precisamos montar todo o quebra-cabeça utilizando cada livro sapiencial das Escrituras Sagradas. E diferente do senso comum, o livro de Provérbios ele não é um livro de autoria única. Nós sabemos que o autor principal do livro de Provérbios foi o rei Salomão. Entretanto, ele não foi o único autor do livro. Houveram outros autores como Agur, Lemuel, e algo que percebe-se ao longo do livro, há uma série de divisões que elas são editoriais, porque o que acontece na antiga comunidade hebraica, e não só na antiga comunidade hebraica, assim como em todo o antigo Oriente Próximo. Nós vemos isso, a correspondência disso na antiga Mesopotâmia, no antigo Egito. Havia na produção literária de sabedoria do período, os sábios e escribas, eles colecionavam os provérbios, colecionavam os ditos, colecionavam os ensinos, os discursos e formavam ali toda uma produção literária de sabedoria. E da mesma forma acontecia no Antigo Israel. No Antigo Israel era comum que os sábios e também escribas eles colecionassem vários provérbios, vários ditos e então formassem livros completos. E é assim que aconteceu um livro de Provérbios. Provérbios é uma coleção de coleções. Provérbios nós vemos que há coleções ali de Salomão, que ele juntou, né, e cada um deles, alguns podem ter sido de tradição oral, algo que era comum, porque a sabedoria bíblica, diferentemente do que acontecia no Egito, do que acontecia na Mesopotâmia, que nessas regiões da antiguidade, elas nasciam no meio governamental, nasciam no meio estudantil. A sabedoria bíblica nascia principalmente, mas não unicamente, nos lares. Então, há uma série de provérbios, assim como nós vemos em outras citações ao longo do Antigo Testamento, que eles eram utilizados de uma forma popular, né, com pais ensinando seus filhos, né, transmitindo a sabedoria, ensinando seus filhos a como aplicar os preceitos do Senhor em suas vidas. Então é bem provável que uma série de provérbios que nós vemos, não só de Salomão, mas que eles circulavam como uma tradição oral, ou seja, cada um do povo transmitindo isso de geração em geração entre a população judaica. Então, Salomão ele colecionou provérbios de sua autoria e outros de tradição oral e formou ali a sua seção do que veio a ser
o livro de Provérbios, mas é importante nós termos essa noção. O livro de Provérbios ele tem uma série de camadas, então ele tem uma parte ali que é de autoria de Salomão, ele tem uma parte ali que é de autoria de Lemuel, uma parte que é de autoria de Agur, Ditado dos Sábios, e essas várias coleções, elas foram ajuntadas, foram agrupadas para formar o livro, que é uma coleção de coleções de provérbios e ditos de sabedoria. E dentro dessa divisão, nós vemos que do capítulo 1 a 9 é a primeira seção que nos é apresentada no livro. Nessa seção, há uma introdução, nós primeiros temos um prólogo ali, uma introdução, na qual o versículo-chave, o versículo principal é o verso de número 7, que diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é interessante nós vemos no livro de Provérbios, o livro se inicia dizendo a respeito do temor do Senhor e ele finaliza também falando acerca do temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria bíblica é o temor do Senhor, é reverenciar o Senhor, é ter um coração que deseja agradá-lo, é um coração que deseja viver de forma reta e justa diante do Senhor. Porque há um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria do alto. Nós vemos Tiago falando acerca disso. O propósito dos escritos sapienciais, o propósito dos livros de sabedoria, as produções literárias de sabedoria da antiguidade, era conduzir a população, sobretudo os jovens e as crianças, a viverem uma vida sábia, uma vida moralmente, eticamente correta em sua fase adulta? Sim, mas um dos propósitos principais era fazer com que eles tivessem uma vida bem-sucedida, com que os desejos deles fossem atendidos, com que eles fossem pessoas que recebessem honrarias no futuro. Então o foco era o homem na sabedoria da antiguidade. Esse não é o foco da sabedoria bíblica. O princípio da sabedoria bíblica é o temor do Senhor. E fato é que aquele que pratica, que segue a sabedoria bíblica, que guarda os provérbios, que guarda as sagradas escrituras, ele será abençoado pelo Senhor, ele será bem-sucedido naquilo que ele fizer. No entanto, há uma série de exceções que nós temos que tratar acerca disso, só que as exceções elas não são trazidas no livro de Provérbios. Jesus diz que no mundo tereis aflições. Essas exceções nós vamos ver sendo trabalhado um pouco mais ali em Eclesiastes e também em Jó. Mas o propósito da sabedoria bíblica é que nós vivamos uma vida reta e justa diante de Deus. É nos instruir a como aplicarmos a lei, a como praticarmos a lei do Senhor, de modo a vivermos uma vida que agrade a Ele, que reverencia a Ele. Então os pais, os lares judaicos eram permeados da sabedoria bíblica para instruir os seus filhos a guardarem a aliança, a aplicarem a lei do Senhor na sua vida ordinária, na sua vida cotidiana, porque de modo diferente do que é abordado em algumas perspectivas, Deus se importa com o nosso dia a dia. Deus se importa com a nossa segunda, terça, quarta, quinta e sexta e o sábado, e não apenas o domingo, quando nós nos reunimos para cultuá-lo na congregação, na comunidade dos justos, quando nós estamos reunidos como igreja. Não é apenas isso que importa para o Senhor. Quando nós estamos juntos no domingo para adorá-lo e para aprender a sua palavra e para administrar os sacramentos, ceiar, não é apenas para isso. O Senhor deseja que a nossa segunda, terça, quarta e quinta seja impactada pelas Escrituras, que nós caminhemos com Ele dia após dia, em retidão, em justiça diante dEle, temendo ao Senhor. E os provérbios tratam acerca disso. Nós temos uma série de princípios, uma série de ditos, ensinos que nos instruem a como aplicar a lei, como andar em justiça e retidão em todas as áreas de nossas vidas. Os provérbios são muito amplos, eles tratam acerca de como a pessoa deve se tratar diante do governo, de como a pessoa deve se portar diante da sua família, como deve ser um filho, como deve ser um casamento, como gerir emoções, como gerir pensamento, como gerir os negócios, as finanças. Grande, ampla é a variedade
de áreas e de esferas que são trabalhadas nos provérbios, mas tudo isso começa com o temor do Senhor, para que nós andemos de modo agradável a Ele em tudo isso. Então, do capítulo 1 ao 9, nós vemos que são introduzidos uma série de discursos e ensinos. Nós vemos que grande parte é como se fosse um pai ensinando ao filho. Então, em alguns momentos até intercalando um pouco a mãe ensinando ao filho. Porque, como eu disse anteriormente, os provérbios, eles vêm dessa sabedoria popular. Ele vem desse trabalho pedagógico do pai e da mãe com o seu filho. Por isso ele utiliza esse tipo de linguagem. Era comum isso no Antigo Oriente Próximo. Então, é um pai transmitindo a sabedoria para o seu filho, para que ele ande em retidão e justiça diante de Deus. E isso também mostra muito acerca do destinatário do livro de Provérbios. O destinatário do livro de Provérbios são jovens, são pessoas adolescentes, crianças, pessoas que ainda não chegaram à vida adulta. É claro que eles se aplicam a nós também, mas o destinatário original eram pessoas que não eram maiores de idade, pessoas que deveriam ser preparadas para a vida adulta de modo a viver de forma reta e justa diante do Senhor. Outra coisa que acontece bastante ao longo do livro de Provérbios também são alguns discursos de uma sabedoria personificada, em oposição aos discursos da insensatez. Era comum na antiguidade para trazer de forma didática que ideias fossem personificadas. É isso que acontece ao longo de Provérbios. Nós vemos a sabedoria clamando, a sabedoria alertando, a sabedoria convidando os inexperientes, aqueles sem juízo, aqueles que não têm bom senso, para que eles adquiram. E a insensatez, em contrapartida, também convida. Nós vemos que as duas convidam. As duas chamam pessoas que são inexperientes, ou seja, pessoas que, no caso, o texto está trabalhando justamente com pessoas que não são maiores de idade, jovens, pessoas que vão entrar na vida adulta. As duas estão convidando pessoas que são inexperientes, pessoas que não têm sabedoria, para que elas sigam o seu caminho. Então a sabedoria clama para que o jovem siga o seu caminho de forma reta, e ela alerta, e ela traz discursos racionais do porquê ela é o melhor. Ela apela para o racional, ela apela que o caminho da sabedoria, ele não é apenas o que somente o que glorifica Deus, mas ele é o racional. Ele é o caminho mais inteligente, ele é o caminho que vai ser até melhor para a vida da pessoa. Né? Então, e isso começa com o temor do Senhor. Então, e diferentemente, nós vemos que a insensatez, não, ela seduz. Ela tenta seduzir com as palavras e apelar aos desejos carnais. Ela tenta trabalhar com a pecaminosidade do coração de pessoas que são inexperientes, que não conhecem os limites da vida, ainda não conhecem muita coisa, então apela para a paixão da carne, apela para as seduções, para as paixões, para os desejos carnais, de modo que os indivíduos se entreguem ao seu coração, se entreguem à sua concupiscência. Então é importante nós alertarmos a isso, as crianças guardarem a palavra do Senhor em seus corações e não fazer o que a sociedade diz, fazer o que dá na telha, seguir o seu coração, fazer o que o seu coração manda. Isso, gente, são discursos satânicos. Isso são discursos que provêm do diabo. Quando nós vemos isso, nós temos que dizer, assim como Jesus disse para Pedro: arreda, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Então, esse discurso que diz para seguir o seu coração, esse discurso que diz para fazer apenas aquilo que meramente te faz feliz, esse tipo de discurso não provém do Senhor. Nós temos que ter o temor do Senhor e procurar, quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória dele. E como nosso Senhor, como nosso Criador, ele sabe qual que é o melhor para nós e ele nos orienta para isso pela luz da sua sagrada Escritura. Um pouco adiante, nós vemos que do capítulo 10 ao capítulo 22 são introduzidas uma nova coleção de provérbios de Salomão. Esses provérbios, eles são principalmente de natureza antitética, no qual é dito algo e há uma contraposição em relação àquilo que é dito, como, por exemplo, nós podemos ver ali em Provérbios, capítulo 10, no verso 1, né, ele diz: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai,
mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, há uma contraposição de ideias, há uma oposição de ideias que nós vemos aqui. Esse é o tipo de provérbio antitético e é ele que predomina ao longo dessa sessão do capítulo 10 até o capítulo 22, no verso de número 16. Logo adiante, nós temos duas coleções de sábio, ali do capítulo 22, verso 17, até ali do capítulo 24, nós temos as primeiras coleções dos sábios, que eu disse, conforme eu mencionei anteriormente, não é apenas Salomão, que é o autor do livro de Provérbios. Então, do capítulo 25 ao 29, nós temos uma coleção, uma compilação, que ela foi feita ali pelos servos do rei Ezequias. Os servos do rei Ezequias, eles eram provavelmente escribas ou grupos de escribas que trabalhavam também colecionando esses ditos de sabedoria, né? Era algo bem comum para um escritório judaico, escribas durante aquele período fazerem esse tipo de trabalho. É bem provável que um grupo de escribas, né, tenha feito essa compilação final de Provérbios. Então nós vemos ali que algo posterior à escrituração ou a redação do livro de Provérbios, ele ainda era um livro que ele ainda estava em formação. O livro de Provérbios ele não foi formado completamente durante o período do reinado de Salomão, mas ele se estendeu até esse período do rei Ezequias e muito provavelmente a sua redação, a sua compilação final foi finalizada durante o período pós-exílico, ali com Esdras e Neemias e todo o trabalho escribal que foi feito durante aquele período. Os ditos de Argu, no capítulo 30, eles falam acerca de suas palavras, ele até reivindica uma inspiração divina, chamando suas palavras de oráculo, e também tem as exortações, as instruções de sua mãe. É muito interessante essa parte porque ela tem uma série de provérbios numéricos, no qual em sua separação, o quarto provérbio, o provérbio final, ele é a parte mais importante. Ela é a parte de enfoque, é como se as três citações anteriores elas preparassem para a quarta citação. E também são provérbios, assim como todo o livro de provérbios, na verdade, trabalha muito com a teologia da criação. É algo que nasce da observação. E nós finalizamos, enfim, com o capítulo de número 31, com um epílogo, com um poema final, o poema que ali nós temos primeiramente ali as palavras de Lemuel, né? E então nós temos ali o poema da mulher virtuosa, né? O poema da mulher virtuosa, ele é belíssimo, né? Inclusive ele tem muita relação também com a sabedoria que foi anunciada anteriormente, né? Então nós vemos ali essa personificação da sabedoria anunciando qual que é a retidão, como que se deve andar de modo agradável e justo ao Senhor. E há inclusive uma discussão entre os judeus pelo livro que vem após o livro de Provérbios, porque na organização judaica, na organização hebraica, o livro de Provérbios, em algumas listas, ele precede Ruth. Então é como se o Ruth ela fosse a mulher virtuosa que é anunciada ali em Provérbios 31. É como se ela fosse de uma certa forma, a personificação, a aplicação daquilo que é anunciado no capítulo de número 31. A partir dessa conceituação, é interessante nós verificarmos sobre o que é um provérbio. Um provérbio, ele é uma afirmação simples e concisa, é algo fácil de lembrar. Ele foi feito, estruturado para memorização. E baseado nisso, nós temos uma série de provérbios que são úteis para nós sistematizarmos, nós vemos quais são os tipos de provérbios que aparecem ao longo das escrituras. O primeiro dele é o provérbio descritivo. O provérbio descritivo ele faz uma observação simples e sucinta sobre a vida, sem levar em consideração alguns casos excepcionais. Como nós temos casos, provérbios do capítulo 11, verso 24, capítulo
15, verso 23. Temos os provérbios prescritivos, né? Que ele afirma a verdade com um propósito específico de mudar o comportamento humano, de influenciar o comportamento humano. Nós temos ali provérbios de número 19, verso 17. Temos o provérbio prioritário, que ele utiliza de várias comparações para comunicar a sua mensagem, como provérbios 15 e 17. O provérbio numérico, que é isso que acontece no poema do capítulo 30, conforme eu mencionei. E nós temos o antitético, que é o que predomina ao longo de todo o livro, sobretudo das seções do capítulo 10 ao 22 e do capítulo 25 ao 29. Há uma predominância desses provérbios antitéticos. Então, nós vemos que é uma contraposição da primeira ideia em relação à segunda. Um elemento essencial para interpretar os provérbios que nós temos que reconhecer é que o provérbio ele trabalha com a verdade provável. Os provérbios eles são situacionais. Ou seja, os provérbios, conforme eu mencionei, ele não tem a abordagem de trabalhar com todas as exceções de tudo que poderia acontecer na vida. Então ele faz uma afirmação que ela é situacional. Como, por exemplo, nós temos ali no provérbio de número 14, o verso 23, ele diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Esse provérbio, ele não leva em consideração casos de guerra, casos de fome, casos de escassez. Ele não leva em consideração esse tipo de situação extraordinária. Até porque se ele levasse em consideração, deixaria de ser um provérbio. Não é a intenção do autor, não é a intenção divina desse modo. E não seria fácil de memorizar, inclusive. Né? Ele perderia sua simplicidade, perderia seu aspecto de ser conciso, né? Caso ele trabalhasse com várias exceções à regra. Isso é mais trabalhado no livro de Jó e no livro de Eclesiastes. Então ele faz uma afirmação que ela é situacional. Nem sempre a pessoa que trabalhar de forma árdua, ela terá proveito. Nós vemos em contextos de guerra que isso acontece, né? Então há essas questões excepcionais. Nós precisamos de sabedoria para aplicar a sabedoria de provérbios. Isso é apresentado bastante ali no início, né? Nós vemos que os provérbios de Salomão, ele diz que eles nos ajudam a compreender e entender a sabedoria, ou seja, é o princípio que a escritura interpreta a escritura, a Bíblia interpreta a Bíblia, é o princípio principal de interpretação bíblica. Então, para que nós interpretemos um provérbio, saibamos como aplicá-lo, nós precisamos de todo o cânon bíblico, considerar toda a escritura e precisamos considerar inclusive o próprio conteúdo interno do livro, precisamos considerar inclusive os próprios provérbios que aparecem em conjunto com esse que nós estamos tentando interpretar. E há um caso interessante que ele requer sabedoria, que é o provérbio de número 26, verso 4 e 5, que diz: não responda o insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda o insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo sábio. Então devemos ou não responder ao insensato? A questão é que ele é situacional. Depende do contexto. Em muitos casos, e nós vemos isso ao longo de provérbios também, alguns salmos, não é apropriado nós respondermos o tolo, porque ele não irá ouvir. Ele é orgulhoso. Nós não devemos atirar a pérola aos porcos. Então, não irá ouvir, irá responder com orgulho. Alguns respondem até com escárnio. Então, não é apropriado em uma série de momentos, em uma série de contextos, nós respondemos ao insensato. Mas há alguns casos que é apropriado nós respondemos a insensatez como ela merece. Como assim como ela merece? Como ela merece diz respeito a nós mostrarmos a incoerência, a inconsistência, os furos lógicos daquela fala. Como ela é insensata, nós expormos aquela fala insensata como insensata. Um caso que é importante, por exemplo, para nós vermos essa questão situacional, que é interessante alguém fazer isso, é em um caso em que há uma série de pessoas e alguém está convencendo outra pessoa com falas insensatas, com tolice. Então, nesse caso, nós devemos exortar, nós devemos responder ao insensato como a sua insensatez merece, expondo os furos lógicos, expondo a mentira, expondo a inconsistência, de modo que a verdade impere e pessoas não sejam levadas a isso.
Então, é importante nós reconhecermos que os provérbios são situacionais e nós devemos ter sabedoria para aplicá-los. No entanto, o fechamento que nós temos do livro, a conclusão máxima que nós temos dele é que o Senhor, Ele deseja que nós vivamos em justiça e retidão, aplicando as Escrituras em toda a nossa vida. Não há uma esfera única em nossa vida, em nossa existência, a qual o Senhor Ele não se importa e a qual a Bíblia ela não nos oriente, não nos instrua ou não nos conceda uma cosmovisão, uma forma de observar a realidade em relação a isso. Então, diferentemente de pessoas que fazem uma separação, é a minha vida espiritual, é a minha vida mundana, não existe isso. E Provérbios, ele mostra isso claramente. O Senhor se importa com a forma que nós tratamos as nossas familiares, a forma que nós tratamos os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, a forma pela qual nós conduzimos os nossos negócios, se nós somos honestos ou não. Tudo isso é importante para o Senhor e quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor, andando com o seu temor de sabedoria. E esse é o livro de Provérbios.